Estimados, o tema de hoje. Nós temos o tema geral, perguntas e respostas. Dentro dessa ideia, respostas que o Google não nos dá. Para os mais idosos, o Google é uma ferramenta da internet que você pode colocar qualquer coisa que você quiser saber, você pergunta lá dentro. Nós temos aqui essa primeira imagem, abaixo lá do perguntas e respostas, do lado direito lá tem uma coisa redondinha azul, é para ser uma lupa. E lá você escreveria, por exemplo, geleia de cereja com nozes e pimenta. Se você botasse isso no Google, provavelmente apareceria alguma coisa. Eu não fiz o teste, tá? Mas eu acho que quem mexe na área aqui da informática vai concordar comigo. Você pode praticamente perguntar o que você quiser. Vai ter alguma resposta. Talvez não satisfatória, mas vai ter. Então, nessa ideia, nessa pegada, nós estamos esse mês tratando algumas perguntas que normalmente eu vejo que o Google não responde, a internet não responde. E às vezes até nós pastores não temos coragem de falar. Porque tem muita coisa que nós não sabemos e não sabemos mesmo. E uma delas hoje é: qual é o sentido da vida? É interessante essa pergunta. Tem me escapou agora o nome, mas tem um autor que, na verdade, um filósofo, ele escreveu para 250 filósofos dos Estados Unidos. Isso é um livro recente. E a partir das respostas, ele escreve o seu livro, Qual é o Sentido da Vida? Desses 250, muitos responderam. E eles admitiram: olha, o que eu escrevi, eu não estou tão convicto, mas eu respondi o que eu acho. Outros disseram: eu só respondi uma coisa para ficar bonito. Outros disseram: eu não sei essa resposta. E os quartos disseram, a quarta turma disse: por favor, se você chegar a uma resposta, nos encaminhe, porque é um assunto que a gente realmente pergunta e não sabe responder facilmente. Ao longo dos séculos, desde a época de Sócrates e Platão, lá 400, 500 anos antes de Cristo, por mais que eles influenciaram todo o mundo ocidental, o helenismo, depois todo o Império Romano e o próprio apóstolo Paulo, essas pessoas sorveram também dessa capacidade desses homens. Deixaram um legado maravilhoso. E tantos outros filósofos, tem algumas viagens naturalmente, mas todos esses homens pensantes, mulheres pensantes, não têm uma resposta satisfatória qual é o sentido da vida. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que hoje eu estou sentado aqui nessa igreja? Por quê? Por que você nasceu? Por que você já viveu 30, 40, 50 anos, 70 anos, 80 anos e depois morre? Por quê? Eu dei uma olhada nas 5 principais religiões, das quais todas as outras são decorrentes. E eu percebi que cada uma delas tem alguma coisa. Por exemplo, o budismo diz: você através do sofrimento é purificado até você atingir então a felicidade absoluta. O hinduísmo vai dizer que você passa por 4 estágios e aí você chega finalmente à paz eterna, embora que eles tenham milhões de deuses. O judaísmo diz que você precisa seguir os parâmetros revelados por Deus, os mandamentos, e aí você alcança a benevolência de Deus. É a ideia do Antigo Testamento. E aí nós poderíamos continuar ainda. Outras, o islamismo também tem 5 coisas que você precisa fazer para ser muçulmano, e aí você precisa seguir o Corão, o Alcorão, o Corão, que são os textos revelados por Deus, e Maomé, o grande e último profeta, e você precisa seguir isso, e que as obras boas sejam maiores do que as obras más. E finalmente você então vai ter um saldo positivo que te levará ao paraíso. E o cristianismo? O que fala sobre isso? Ainda antes de entrar na questão do cristianismo, é interessante
Tem um romancista americano, Edward Dalberg, ele diz assim: aos 19 anos eu era um estranho a mim mesmo. Aos 40 eu perguntei, quem sou eu? Aos 50 concluí que ainda não me conhecia de verdade. Rick Warren, um escritor cristão que escreveu o livro Uma Vida com Propósito, ele cita essa segunda frase agora. Ele cita aqui dados do sociólogo canadense John Galwood, de Toronto. Ele diz assim, esse sociólogo diz assim: esse deserto interior explorado é a habitação de milhões de pessoas. 90% dos universitários canadenses não sabem quem são na realidade. Se eu hoje perguntasse para você, qual o sentido da sua vida? É curioso, nós poderíamos perguntar a uma galinha por que ela vive. O que ela diria? Toc, 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 toc. Ela diria o quê? É por cada dia um ovo, depois o quê? Uns pintinhos e mais cedo ou mais tarde panela. É isso aí. Que triste, cara. Panela nela, né? É isso aí. E uma vaca? Por um leitinho, quanto mais, melhor. Uns bezerros. E depois, cedo ou tarde, cruel, cara, matadouro nela. Isso é terrível se tu pensa isso. E assim nós poderíamos continuar com a serpente. Qual o propósito dessa natureza também? E nós fazemos parte dela. E se agora perguntasse, por que você vive, nascer, trabalhar e morrer? Isso seria muito triste. Isso a gente podia dizer de um burro também, de um cavalo, de um trator, que só trabalhou a vida toda. O ser humano não pode ser só isso o significado de vida. Na verdade, por que você vive? E para quê? Qual o propósito? Qual a sua alegria? Eu tenho uma resposta assim, que eu gosto de falar assim de boca cheia. Sermos amados e ter pessoas que a gente possa amar. Matei ou não matei a charada? Ter alguém que me ama, minha esposa me ama. Como sou grato por isso. Não é um amor perfeito, é cheio de altos e baixos. Meus filhos me amam, eu sei que eles me amam. Meu genro e minha nora já fazem parte desse pacote, porque minha filha ama o meu genro, eu amo ele, porque é a pessoa que a minha filha ama, eu escolho amar ele como filho, e minha nora como filha, porque eu quero que meu filho tenha alegria. Dizer, pai, como é bom que tu amas a minha esposa também. Eu quero que meu filho tenha orgulho de mim, pai, como é bom que tu amas a minha esposa. E ela é a mãe da nossa neta. Isso cria um cafofo existencial maravilhoso. Só que o amor é uma via de duas mãos. Eu não posso lá simplesmente querer que todos me amem e eu não dobro o dedo para nada. Esse é um amor que não é fértil, ele não produz nada. O problema é que nós somos muito imperfeitos nesse amor. Então, queridos, eu preciso, quando nós falamos de amor, Daniel nos saudou com uma palavra preciosa de João 13, versículo 34. Nisto conhecereis que vocês... Aliás, primeiramente, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como Deus nos ama. E como é que Deus ama? Deus ama você porque você é um cara legal de A a Z? Deus te ama porque você é um cara que não falha? Deus te ama porque você é sempre honesto, você sempre é puro, você sempre é verdadeiro, você sempre é uma pessoa impecável? Deus te ama porque Ele escolheu te amar.
Então Jesus está querendo dizer: ame assim. Escolha amar a tua esposa. Escolha amar o teu esposo com o amor que eu amo, que é um amor que além do sentimento, é um amor envolvimento, é um amor escolha. E o amor, muito mais sentimento, é servir um ao outro. E Jesus chega a dizer: amar quem nos ama, isso é fácil, isso qualquer um faz. Mas amar o inimigo, andar a segunda milha quando aquele cara está quebrado, aquela pessoa está fragilizada. Amar quando alguém pede uma coisa, pede uma vestimenta, dá a túnica. Quando alguém diz: me dá isso, você dá o dobro. Esse é o amor de Jesus. Nós estamos falando disso, queridos. Esse é o amor que traz sentido, ser amado e amar. Jesus, o Filho de Deus, veio me trazer amor, pois Deus é amor, 1 João 4,8. E 1 João 4,8 diz que Deus é amor, e quem ama é nascido de Deus. E o texto ainda diz assim: e quem não ama não conhece a Deus. Nós precisamos ficar debaixo dessa fonte, uma fonte que jorra. Fique debaixo da fonte do amor. Coloque-se cada manhã sob esta fonte, cada noite. E esta fonte, ela vai nos preencher. E eu gosto, esse amor, ele tem uns desdobramentos bem práticos, que para mim é a base da ética mundial, universal. Porque são 4 coisas que têm caráter universal. Todo ser humano precisa ser amado. Todos querem ser amados. Lembro de uma frase aqui do Fred Mercury, que a gente ouviu no Alfa. Não há solidão maior do que ter milhões de fãs, milhões de dólares, e nunca ter experimentado um amor que tenha valido a pena. Porque o ser humano não tem condições de dar este amor de maneira plena. Só Deus em Jesus Cristo, e a gente se nutrir deste amor nos permite e nos qualifica para amar também. E esse desdobramento desse amor, ele carrega consigo perdão, cuidado e solidariedade. Ah, você ama? Então aprenda a perdoar. 2, você ama? Então cuide. 3, você ama? Então seja solidário, te encosta no outro. Não para ter razão, mas simplesmente para estar junto. Jesus fazia isso de uma maneira mega. Jesus andava com a prostituta, mas não era prostituta. Jesus andava com os publicanos, que eram ladrões. Eles eram corruptos da época, porque eles trabalhavam para os romanos e tiravam dinheiro do seu próprio povo. E Jesus andava com eles, mas Jesus não era corrupto. Jesus estava na casa do Zaqueu e sabia que era um cara que ninguém gostava, mas lá estava ele. E Jesus não era ladrão, mas ele estava com. Jesus andou 3 anos com Judas. Judas foi um traíra, um dinheirista. Jesus não era dinheirista nem traíra. O amor de Deus tem perdão, cuidado e solidariedade. Que relação do sentido de vida? Qual é a relação do sentido de vida com o propósito de vida? Pessoal, sentido de vida tem algo a ver com o teu propósito. Um carro, isso ontem eu vi essa comparação do Anderson, também um dos pianistas. Ele disse assim: um carro que vale 120 mil reais, bancos de couro, um motor 2.0, ar-condicionado, tem lá um computador de bordo, sistema de suspensão, tudo maravilhoso. E você precisaria, hoje de manhã, acordar às 6 horas, entrar nesse carro
ir para São Paulo. E você liga o carro e ele não pega e ele não funciona. Alguma coisa na parte elétrica não funciona. Adiantou o banco de couro? Adiantou o motor 2.0? Adiantou tudo isso? Não. Então, de repente, um carrinho lá, um carro de 50 mil reais ou 30 mil reais, nós tínhamos um Classic 2014, ar-condicionado 1.0, era o nosso carrinho lá. Nesse momento, esse carro, que vale muito menos, ele cumpre o seu propósito, ele vai me levar para São Paulo. Posso levar até um pouco mais tempo. Você está entendendo? Se você tem tudo que Deus te fez, e Ele te fez bem, Ele te fez bonito, Ele te fez legal, Ele te fez com dons, te deu habilidades, e você não vive o seu propósito, você é como um carro chique que simplesmente não cumpre a sua necessidade básica, que é andar. Você pode ser o melhor jogador, e temos alguns jogadores brasileiros que falharam, não porque não jogavam, porque a sua vida pessoal perdeu o propósito. Podia citar nomes. Tem um jogador que eu acho que o cara é mega, o cara não acerta. Você acertou na vida? Deu certo, olhando para trás? Ou você faz parte daqueles 90% que parece que ficam rodando e ainda não entenderam para que você vive? E é interessante que o nosso propósito ele tem algo a ver com a ordem divina. O Deus eterno, Ele colocou uma ordem na natureza, colocou uma ordem no seu propósito também. O mundo, as coisas, assim como tem a lei da física, como tem a lei da gravidade. A lei da gravidade é que quando eu solto alguma coisa aqui, eu vou soltar, essa Bíblia não vai subir, ela vai cair. E não tem o que dizer diferente. Você precisa entender que Deus tem uma ordem para esse mundo. E com isso não somos livres para nos tornarmos legalistas ou julgar os outros. Mas quem julga é Deus. Tem uma ordem para a tua vida. E quando a gente não quer a ordem de Deus, a gente cai em desordem. E essa ordem de Deus se chama mandamento, se chama vontade de Deus, propósito de Deus. E essa ordem, conforme o texto agora de Marcos, capítulo 12, 29 a 31, diz assim: respondeu Jesus, o mais importante dos mandamentos é este: ouve, ó Israel. A gente gosta de ler o que vem depois, mas aqui diz: ouça, Israel. Os olhos nos convencem da realidade. O nosso ouvido nos convence da verdade. Escute. Alguém pode te dar 1000 presentes, namorada, noivo, marido, 1000 presentes, para dizer, não estás vendo? Tu tens tudo o que tu precisas. Te dei uma aliança, te dei um anel, te dei um carro novo. Isto é a realidade. Muito legal, um carro novo de presente. Eu faço cada dia teu almoço. Mas se não vier, em algum momento, eu te amo. Eu preciso do teu amor e eu te amo. Todos aqueles presentes, aquela presença, não serve para nada. O amor de Deus tem algo a ver. Ouça o amor de Deus. Escute seu mandamento. Ouve, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, que é nosso espírito com Deus, o sopro de vida em nós. E todo o teu entendimento, nosso cognitivo, nossa inteligência. A gente deveria ser inteligente para amar a Deus. Amar a Deus é uma questão de inteligência. E ama com todas as tuas forças, teu organismo, teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você precisa estar bem, a tua esposa te precisa bem, o teu marido te precisa bem. Cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ame a Deus com o teu corpo, com a tua saúde. E o segundo mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame como você se ama.
Tem pessoas que amam e se esquecem. Outros amam a si e não enxergam ninguém que está do lado. É equitativo, é equilibrado. Amar a Deus, amar o outro como a si mesmo. Isto Paulo vai dizer em Romanos 13:10. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Porque quem ama não vai fazer o mal. Quem ama não vai fazer o mal para o próximo, nem para sua esposa, nem a Deus. Quem ama não vai fazer o mal contra a natureza. Quem ama não vai fazer o mal. Quem ama vai fazer o bem. Então, por isso, quando você ama, você tem Deus dentro de si. Deus é amor e quem ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus. E você cumpre o mandamento de Deus através do amor. Se você quer conhecer de fato o amor de Deus, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Uma palavra de John Stott. Vá ao Calvário. O que é essa dinâmica do amor de Deus? Como é que é esse amor de Deus? Eu quero bem rápido ainda dizer. O amor de Deus, você precisa se nutrir do amor divino. Se você quer conhecer o amor de Deus, você precisa mergulhar na Trindade. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas se Deus é amor, Ele não poderia ser único. Ele precisa ser Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se você diz, eu sou uma pessoa amorosa, e você mora numa ilha há 50 anos e diz, e sozinho, eu sou uma pessoa tão do bem, eu sou tão amoroso, eu estou 50 anos aqui e eu sou a pessoa mais amorosa da face da terra. Isto não é amor, isto é egocentrismo. Porque o amor, ele precisa o outro para ser treinado e exercitado. Então, se você ama, você precisa do outro. E já que Deus é amor, Ele precisa do Filho e do Espírito Santo. Essa amizade eterna é um treino perfeito do que é amor. E não é amor sentimento, é um amor serviço. Então você também, tu quer amar, então comece a treinar. Se você é uma pessoa que ninguém te aguenta e as pessoas do seu lado não chegam perto de você, cuidado. Você é uma pessoa que infelizmente não entendeu o que é um amor. O amor de Deus se envolve, se ocupa e se preocupa. Então nós precisamos nos nutrir da fonte do amor divino, que é um amor que sai de si e enxerga o outro, convive com o outro. Segunda questão, o amor é relacional. Se você quer ser uma pessoa amorosa, comece a olhar o outro, enxergar o outro, perceber o outro, notar a dor do outro, notar as virtudes do outro, elogiar o outro, alegrar-se com o outro, perdoar o outro, caminhar com o outro. 3, relacionamentos se abastece de trocas de palavras e afetos. Comunicar-se. A palavra comunicar, ela tem a raiz comum. Comunicar é quase uma mangueira que fizesse uma ligação de uma caixa da água para outra. Essa água vai para lá e essa de lá vem para cá e de cá vem para lá. Essas são as boas conversas. Nada é mais chato do que sentar numa mesa de casamento e você senta na mesa de um falador que fica 1 hora falando só de si, do seu trabalho, da sua família, da sua viagem e fala e tu não consegue nem interromper porque tu não quer interromper e o cara não para de falar. Como é chato. Você já passou por isso? Como é legal quando numa mesa eu falo um pouquinho de mim, porque eu gosto de falar um pouquinho de mim. Mas daí eu faço a pergunta, Marilze, e vocês? Como é que vocês estão? Aí a Marilze fala. De repente eu digo, Estélio, me conta, como é que está o teu trabalho? Aí o Estélio fala. Aí o Estélio pergunta, William, e os teus filhos? Aí eu falo dos meus filhos, falo. E eu pergunto, e os filhos de vocês? Essas são as boas conversas, essas nós poderíamos ficar horas. Estão entendendo o que eu estou falando? Como é chato quando alguém fala sozinho. Terrível. Então, amar significa troca de palavras e afetos. Honre o outro. Considere acima de você. Valorize.
Dê uma palavra de elogio. Isso não é bajulação. Diz, nossa, que bonito essa sua casa. Como é que você consegue fazer tão bem essas coisas? Essa comidinha aqui está no capricho. É muita solidão quando a gente não recebe afetos e palavras da pessoa do nosso lado. O amor se desenvolve e mantém através do servir ao outro. Só assim o ego é transformado. Eu preciso encerrar. Tim Keller, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Ego Transformado. Esse livro é bem recente. Tim Keller, o ano passado, ele teve um câncer de pâncreas que o médico deu 2 meses de vida. Ele não veio a óbito ainda, né? Isso para mim é outra coisa. Ele é um pastor da igreja presbiteriana, da igreja do centro de Nova York. O homem é bom demais. Esse livro aqui, se você ama, você quer ser tratada no seu ego, leia este livro. E ele diz, eu vou ter que ser muito rápido. Ele diz, quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pelo amor de Deus, a graça de Deus? Quais são as marcas de alguém que bebe de Cristo, do seu amor, da sua graça, do seu perdão? Tenho em vista corações que foram transformados na raiz pela graça de Deus. Ego transformado é aquele que se rende ao amor de Deus e nele se inspira. Essa foto aqui ela é interessante. Por quê? Porque Tim Keller vai dizer que no texto de 1 Coríntios 3, 21 a 4, 7, que eu até expus, mas não tenho mais tempo para isso agora, mas ele diz assim que o apóstolo Paulo aqui nesse 1 Coríntios 3, ele escreve, ele diz, a comunidade de Corinto, por que você diz que você é de Paulo, você é de Apolo, você é de Cefas, de Pedro, né? E vocês ficam falando partidarismo, se dividindo a igreja e quase se degladiando. Parem com isso. É muito interessante, ele diz, parem com isso. Por que vocês ficam prestando contas um ao outro? E ele afirma o seguinte, quem fica sempre cutucando o outro, mexendo o outro e querendo o outro, tem 2 coisas. Ou nós temos um ego que é um ego que na verdade é um ego que é vazio, tipo um balão murcho. Aquelas pessoas que dizem, não sou nada, sou feio, não sei fazer nada, nunca tive sorte, tudo deu errado na minha vida. É um balão murcho. É um ego que sempre diz, outros tiveram sorte, eu nunca levo. Terrível. É a vitimização eterna. Deus não te fez para ser vítima. É como se você tivesse uma régua de 0 a 100 e você fica eternamente na sua história lá de trás. Você não é capaz de dizer, como é que você está hoje? Como é que está a tua vida hoje? Teu marido, teus filhos, teu trabalho. Como é que está hoje tua vida espiritual, teus amigos? Não está no mínimo 40, 50 ou 60? Mas o ego murcho é aquele que você está numa rodinha, pronto. Minha infância foi tão ruim, eu sempre fui doente, nunca tive sorte. Terrível isso. Saia do ego murcho. Se coloque onde Deus te colocou hoje. Não é perfeito, mas também não é mais lá atrás onde foi. Esteja onde Deus te colocou. Faça uma planilha, escreva. Você foi bem sucedido, você é bonito, você é bonita, você tem filhos lindos, você está num momento existencial bom, sentido de vida. Pare de cair no 0, marco 0, sempre de novo. Tem gente que tem 70, 80 anos e ainda fica no marco 0, não avança, não evolui. Esse é o ego murcho, balão murcho. Não é o propósito, mas tem agora o balão inflado. A palavra que Paulo usa é físio. Físio é inflado. No alemão, aufgeblasen. Como é que é esse balão? No fundo ele é vazio, quando estoura não sobra nada. 2, sempre está dodói. Quando nós machucamos a nossa perna, talvez, ou quando nós caminhamos 5 quilômetros e os músculos estão doendo, doeu porque algo aconteceu. Você esforçou, alguma coisa trabalhou, de repente fechou aí um monte de geleia aí, fez força,
Aí seus dedos estão doendo o dia seguinte. Você carregou a neta o dia todo, aí dói o braço. Mas isso é quando algo aconteceu, mas nosso ego dói sempre, você não faz nada, ele está sempre doendo. Isso é um ego inflado, sempre dói, sempre é tadinha. 3, é o ego atarefado. Eu tenho que fazer mais uma pós, estudar mais uma coisa, mais um idioma. Eu preciso mostrar que eu sei falar 2, 3 idiomas. Isso são egos atarefados. Eu faço para mostrar e aumentar meu currículo. Só que esse ego, quando entra uma agulha, poc, estoura tudo. Qual é o ego que Deus quer preencher sua vida? É o sopro do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo. Para quê? É isso que Paulo diz. Esse texto é incrível. Esse texto é incrível. E Paulo, eu só não tenho agora mais. Mas esse texto, se você ler 1 Coríntios 3, 21 a 47, ele diz assim: eu não julgo ninguém de vocês. Vocês não me julguem. Ninguém me julga, nem eu mesmo não me julgo mais. E a palavra julgar aqui, eu não dou um veredito. Eu não vou dar um veredito, você também não dá um veredito a meu respeito, porque quem me julga é Cristo, só Ele poderia me julgar. E Ele não me julga. Isto é ter um ego cheio de Deus, do seu amor. É aquele ego cheio do amor e da bondade de Deus, quando Jesus estava lá em João 8 com a mulher, aquela mulher adúltera. A lei dizia apedreja. Aí tinha cheio de egos inflados, que eram os fariseus e saduceus. Eles iam jogar agora as pedras sobre aquela mulher, porque a lei dizia alguém em adultério tem que ser apedrejado. E Jesus diz aquela palavra emblemática: quem tiver sem pecado, joga a primeira pedra. Começando pelos mais velhos, todos desapareceram. Jesus ficou somente na frente daquela mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Aqueles que deram um veredito sobre você. Senhor, eles foram embora, não tem mais ninguém. Também não te condeno. Agora vai, não peques mais. Quem está em Cristo e diante do seu amor, é esse o significado do meu ego. Eu fui perdoado por Cristo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará de minhas mãos. Ego tratado por Deus, é um ego que estou cheio de Deus. Eu não preciso mais prestar contas para A, nem para Y e nem para Z. É terrível quando pessoas passam a vida toda sempre achando que precisam prestar contas para alguém e precisam fazer de conta alguma coisa para o outro. Horrível, horrível. Deus quer preencher o teu ego com o seu Santo Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. E quando isso está no teu coração, você já não se machuca mais com teu ego murcho e nem teu ego inflado, porque você assume o caráter de Cristo a partir da imagem de Deus na tua vida e que Jesus trouxe de volta a partir da nossa experiência de fé. Deus te abençoe. Amém. Vamos